do bandido que rouba um carro, mas não sabe dirigir, até a ladra com um vestido apertado enfiando as coisas na calcinha. Esses são os ladrões que têm um nível inacreditável de estupidez. Na categoria de assaltos estúpidos, esse é um dos mais cômicos. Primeiro vemos um casal do lado de fora entrando na loja, e depois um amigo se juntando a eles. Enquanto o jovem está no canto da loja, as duas garotas navegam pelas prateleiras e têm um plano definido: comprar latas de refrigerante Mountain Dew pelo preço das bebidas da fonte de refrigerante. Uma circunstância que justifica esse grande esquema é que a máquina não serve a bebida que eles queriam. Pelo menos era o que eles pensavam. Talvez este roubo tenha sido uma ousadia que descobriram nas mídias sociais e quiseram aceitar. Talvez seja apenas entretenimento para eles. Enfim, é um roubo estúpido, porque é totalmente inútil, e você vai entender. As duas garotas levam as latas e vão para a fonte de refrigerante, fora da vista dos caixas. Em seguida, elas despejam discretamente o conteúdo da lata no copo, removendo as provas do seu crime. Para manter as aparências, uma delas derrama alguns momentos depois, a morena rouba um biscoito, com a cumplicidade da sua amiga que ainda está aos pés do barril. Terminadas suas compras ilícitas, elas deixam a loja despreocupadas. Infelizmente para elas, todas as sequências da fuga foram registradas e as imagens são tão claras que podemos identificar seus rostos perfeitamente. Mas o que é realmente ridículo é que as duas jovens se deram ao trabalho de ter sua bebida favorita servida na fonte de refrigerante. Elas poderiam ter checado primeiro, antes de fazer sua jogada. Considerando a facilidade com que as duas jovens realizaram esse roubo, tomara que elas não tenham o costume de fazer isso. O estado indiano de Haryana foi palco de um crime muito surpreendente. Durante o mês de abril desse ano, uma gangue de ladrões privou um distrito inteiro de vacinas. Enquanto o país enfrentava uma escassez alarmante de vacinas de Covid-19 e a crise de saúde tomava conta, um grupo de bandidos saqueou um carregamento inteiro de vacinas. Após invadir o hospital em Jinde, os ladrões saquearam tudo que estava em seu caminho, arrombando fechaduras e invadindo unidades de armazenamento. Eles conseguiram roubar um total de 1.710 vacinas, sem tocar nos medicamentos ou no dinheiro. A razão do sucesso do seu plano é que a administração do hospital não tinha instalado nenhum equipamento de segurança. Pior, eles não tinham nem mesmo um segurança. Mas imediatamente após o roubo, a polícia local registrou uma queixa contra os criminosos, que ainda não foram identificados. Esses ladrões, inimigos do bem público, estavam sozinhos ou faziam parte de um grupo maior. É provável que esse roubo tenha sido inútil, já que a maioria das vacinas se degradam muito rapidamente se não forem mantidas a uma temperatura extremamente baixa. Mesmo para especialistas, o armazenamento de vacinas não é tarefa fácil. Mas como é possível que este bando de ladrões brutais, que quebram tudo em seu caminho, tenham colocado delicadamente essas vacinas roubadas a temperaturas precisas? Infelizmente, as vacinas contra a Covid, assim como drogas e outros remédios, circulam livremente na Deep Web, e esses ladrões gananciosos e egoístas não hesitam em lucrar o máximo. Você está gostando do vídeo? Então não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que você não perca nenhuma de nossas próximas publicações. Vamos continuar. No distrito chinês de Qinhuai, há um homem, apelidado de Wong, que uma vez, infelizmente, ficou devendo muito em um jogo. Era necessário que ele pagasse a dívida, mas ele estava bem longe de conseguir pagar ela. Nesta situação crítica, algumas pessoas às vezes pensam em maneiras desonestas de conseguir dinheiro. Wong, por exemplo, teve uma ideia brilhante inspirada nos filmes ocidentais. Esta ideia é bem simples de realizar. Não requer violência, tomada de reféns ou conhecimento informático inigualável. Wong tinha certeza de que, ao despejar garrafas de água nas máquinas de venda, ele poderia causar um curto-circuito e fazer com que todas as notas de dinheiro saíssem. As câmeras de vigilância o mostram despejando várias garrafas em 3 máquinas de venda automáticas sem o menor obstáculo, causando danos materiais estimados em mais de 22 mil euros. É difícil determinar quanto lucro este louco poderia ter obtido com todos esses danos. Mas o que é certo é que tudo se complicou para ele, porque a polícia rapidamente identificou e o encontrou. E o mais curioso é que ele ousou dizer que o culpado era seu irmão gêmeo.
Imaginamos que sua dívida deve ter sido amenizada por uma bela multa, e que todos os problemas em que ele se meteu devem tê-lo tirado do jogo. Em qualquer caso, a gente se divertiu muito com ele. Aqui está uma dupla infernal. 2 ladrões de capuz que estavam determinados a invadir uma loja na China. Por uma questão de discrição, eles tinham decidido cometer o crime no meio da noite. Seu plano de ação não foi excessivamente elaborado, consistindo apenas em quebrar a porta da frente da loja com tijolos e se servirem à vontade quando estivessem dentro. Agora vemos eles chegar lá. Eles parecem suspeitos e examinam o entorno, mas assim que tiveram certeza de que não estavam sendo observados, entraram em ação. O primeiro, mais perto da porta, jogou o tijolo e depois quis mudar de posição imediatamente e não viu que seu cúmplice tinha jogado o tijolo em sua vez. O tijolo o atinge em cheio na cabeça e imediatamente ele cai e perde a consciência. Seu amigo então tenta levantá-lo, mas seu companheiro está manco e ele é obrigado a arrastá-lo para longe. Agora, se eles vieram de muito longe, a pé, sem um veículo, eles ainda vão sofrer um pouquinho mais. Em qualquer caso, é um final agradável e um bom exemplo do karma. Estas imagens de diferentes câmeras de vigilância são de má qualidade, mas podemos acompanhar muito bem os movimentos desse ladrão, que gosta de complicar sua vida. Ele havia planejado arrombar um supermercado, mas não pela porta da frente, mas subindo até o telhado. Mas sua aventura não vai ser fácil. Primeiro ele é filmado fora do edifício, tentando subir uma parede a partir de uma altura bastante acessível. No entanto, ele não consegue se recuperar da primeira vez, e o vemos sofrer uma queda que deve ter doído muito, mas não o suficiente para desanimá-lo. Poucos momentos depois, ele tenta novamente, e desta vez com mais sucesso. O ladrão então desaparece do campo da câmera e trabalha no telhado para abrir um acesso e entrar no estabelecimento. Ele consegue, não sabemos como, mas à custa de um barulho e um dano terrível. Vários elementos do telhado são vistos caindo, arrastando o ladrão em sua queda, que cai uma segunda vez. No entanto, ele se levanta bem rápido, todo triunfante, porque a parte mais difícil já passou, que era entrar. O ladrão só tem agora que encher seu carrinho como quiser, sem esquecer, claro, de limpar o caixa. Ele é o dono do lugar agora. Porém, sair da loja foi talvez mais difícil do que entrar. Nos próximos minutos, ele vai falhar todas as tentativas. Primeiro vemos ele lutando para quebrar a vitrine, depois tentando sair pelo teto aberto, usando uma escada que acaba escorregando sob seus pés, causando uma terceira queda. Desesperado, o ladrão, por quem quase sentimos pena, tenta quebrar a câmera de vigilância que finalmente notou, mas ele também falha. Finalmente, por cansaço, ele se senta em um barril e fuma um cigarro enquanto a polícia chega ao local. Sua aventura, em qualquer caso, foi rica em reviravoltas. O bom é que agora ele vai ter uma boa história para contar para os seus companheiros de cela. As tentativas de roubo mais curtas são as melhores. Na Tailândia, Supachai Pantong, um homem de 27 anos, entrou em uma joalheria. Ele não tinha intenção de comprar nenhum amuleto. Seu plano, não muito engenhoso, era simples: fugir da loja depois de ter as joias na mão. Nós o vemos entrar, um pouco desconfortável, e ir de um lado para o outro, e depois ele pede para experimentar um colar de ouro no valor de 600 euros. O funcionário lhe dá, e ele experimenta, ajusta, examina e corre em direção à porta fechada. Parece que o jeito dele não deu muita confiança no vendedor, que parecia ter previsto o futuro, que havia fechado a porta de entrada. O ladrão fica assim preso sem saber, e tudo que ele conseguirá fazer é usar o precioso colar por alguns segundos. Envergonhado, ele retorna e devolve o colar ao vendedor, que não parece surpreso ou mesmo zangado. Poucos momentos depois, a polícia prende o tailandês, que merece o prêmio pela mais ridícula tentativa de roubo. 2 ladrões, um em um veículo preto, tinham decidido roubar um carro. Não um carro que estava estacionado, mas um carro em movimento, intimando e ameaçando o motorista. O veículo preto com vidro fumê é visto nas imagens de vigilância que bloqueiam o caminho de um carro branco que se aproxima, que não teve escolha a não ser frear. Imediatamente, o assaltante armado salta do seu veículo, pula sobre o motorista na parada e o ameaça, exigindo que ele solte seu carro. O motorista obedece sem resistir e levanta as mãos para o ladrão.
O método do ladrão foi muito bem sucedido, e o carro branco agora é dele. Mas uma circunstância, cômica para nós e dolorosa para ele, rapidamente vai acontecer. O carro roubado era manual, e o ladrão não sabia como dirigi-lo. Ele nem sabia como ligar o carro, e, de vez em quando, parecia querer pedir sua vítima que lhe desse alguma ajuda. Ou seja, ele não fazia ideia de como lidar com a situação e também cometeu o grave erro que foi a causa da sua prisão. Ficou parado por muito tempo no local do crime, na frente de muitas testemunhas, ao invés de fugir. O que acontece em seguida é inevitável. A polícia intervém com velocidade incrível e o ladrão e seu cúmplice são presos. Tudo termina bem, a vítima do assalto recebe seu carro de volta e os ladrões são presos. Se os ladrões tivessem pensado por um momento, talvez eles teriam conseguido sair dessa. Em uma loja em Krasnodar, Rússia, uma jovem mulher de vestido curto e justo deu uma aula de vergonha para o mundo. Primeiro, ela foi a esta loja com uma ideia muito específica: roubar dela. Como havia apenas um cliente que não estava prestando muita atenção nela, ela não foi muito prejudicada em suas tentativas, mas sua técnica de roubo é, no mínimo, original. Assim, nas fotos, a vemos em frente à geladeira, apreendendo furtivamente meia dúzia de itens que ela imediatamente esconde sob suas calcinhas. Ela até consegue evitar levantar suspeitas, mas não se safa com isso. Ela certamente deu sorte e não foi jogada para fora da loja. E qualquer comida que ela tenha roubado, ela deve ter apreciado o sabor da fruta proibida. Entretanto, quando ela entrou na loja, não tinha inteligência para verificar se havia ou não câmeras. A consequência dessa imprudência estúpida é que as imagens de seu roubo em lojas, afixadas pela segurança, deram a volta ao mundo, e ela se tornou motivo de riso de todos os internautas. Além disso, a polícia foi atrás dela, e com a clareza das imagens das câmeras de vigilância, é difícil que ela tenha escapado por muito tempo. Em qualquer caso, após as repercussões desse evento, ela com certeza não vai querer fazer isso de novo. Chegamos ao fim do vídeo. Fala pra gente o que você pensa nos comentários. Entre todos esses ladrões, qual deles merece o prêmio de mais estúpido?